Olá, meus alunos, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre um tema super importante. Nós vamos falar sobre o Egito Antigo, tá? Bom, o Egito Antigo é a primeira civilização. A gente já estudou Mesopotâmia, né? Então, assim, junto com a Mesopotâmia, o Egito é uma civilização antiga, é uma civilização de grande importância para a gente estudar na história. Primeiro, vamos lá. O Egito é um país que se localiza na África, tá? Eh, o Egito, ele vai ter como grande característica ali a formação do seu povo, principalmente pelo rio Nilo. O rio Nilo ele é importantíssimo, foi importantíssimo para a civilização egípcia. O rio Nilo, ele corta o Egito ao meio, lembrando que o Egito é um deserto, tá? O deserto do Saara cobre todo o Egito. Então, na realidade, o rio Nilo, segundo o pensador grego Heródoto, é uma dádiva do Nilo, tá? Então, o Nilo, ele vai fornecer áreas férteis, tá? Para a produção de vários produtos alimentícios, principalmente o trigo, vários canais de navegação, que vai possibilitar ao Egito tornar-se um grande império na antiguidade, tá? Bom, então como eu já falei, o Nilo é importantíssimo para o Egito, porque foi através do Nilo que surgiu toda a sociedade egípcia, tá? O Egito, ele é dividido, ele foi formado por povos de origem semita, tá? E a partir daí a formação do- dos egípcios se deu por esses povos. Bom, e aí o que que vai acontecer? O Egito é dividido em várias fases, tá? Antigo Império, Novo Império, período arcaico, enfim. Cada fase do Egito ele é dividido, tá? Mas o que se chama atenção é que a sociedade egípcia ela vai ter como grande líder o faraó. O faraó, ele era importantíssimo, porque o faraó, ele se autoproclamava Deus, enviado dos deuses, tá? E através daí, ele seria o soberano máximo. Ele era o único dono das terras do Egito, tanto do Baixo quanto do Alto Egito. O Egito era dividido em Alto e Baixo Egito, tá? E a partir daí, o faraó, ele desempenhava esse papel de coordenar, de organizar a sociedade egípcia, tá? Os egípcios foram importantíssimos em vários processos, principalmente processos ligados à questão, enfim, da agricultura, questão das artes no geral, matemática, astronomia e até a própria medicina, tá? Então a sociedade egípcia, ela se baseava nisso. A sociedade egípcia ela era dividida em o faraó, que era o grande proprietário das terras e senhor do Egito, sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que faziam responsável pelo conhecimento pela religião, tá? Os escribas, que eram os letrados, os comerciantes, que praticavam comércio, os artesãos que faziam toda a sua produção, né, com alguns materiais, os produtos que se tinham, joias, por exemplo, e por fim os escravos. Os escravos eram aqueles que eram pilhados de outros povos, né? Quando o Egito vai crescendo, ele vai invadindo povos e vai colocando povos para trabalhar na construção de canais, das pirâmides, tá? As pirâmides do Egito, por exemplo, elas foram construídas graças à mão de obra dos escravos, tá? Miquerinos, Queopes, tá? São uma das pirâmides, né, do Egito, foram construídas pelas mãos de escravos. Na Bíblia, por exemplo, o Egito é citado. Na história de José, na história de José, né, José acabou sendo vendido pelos seus irmãos para os egípcios, né? É, e Moisés, por exemplo, ele foi achado é, pela princesa egípcia e criado na corte egípcia, toda aquela história, né? Então os hebreus, eles foram escravizados pelos egípcios e muitos trabalharam na construção das pirâmides. Então os escravos, de certa forma, construíam blocos enormes de pedra que eram
a construir as pirâmides. As pirâmides são câmaras mortuárias. Nas pirâmides eram guardadas principalmente os sarcófagos, tá? Com os corpos dos faraós da sua família ou dos sacerdotes, tá? Porque os egípcios acreditavam na vida eterna. Tá? Então, a sociedade egípcia ela tinha essa característica. Tá? A guerra era uma forma deles também, além da agricultura e do comércio, a guerra também ela era fundamental para a expansão do império. Lembrando que essa sociedade floresceu graças às terras férteis do rio Nilo, que quando chovia subia, tá? E acabava fertilizando as margens para poder, ali naquelas margens, os egípcios tirar o seu sustento, o seu provento e todas as suas cidades, sua civilização, tá? Cidades floresceram importantíssimas, como Tebas, por exemplo, tá? Uma grande cidade egípcia, Abu Simbel, Alexandria, Mênfis, enfim, várias cidades ocorreram para poder florescer ali a questão do Egito. Depois a gente vai continuar mais um pouquinho sobre o Egito, temos muita coisa para falar ainda, tá bom? Isso é só o comecinho. Um abração.